Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para a química, indústria e até para o funcionamento do corpo humano, os metais de transição. No vídeo de hoje vamos contar com a participação de uma cientista de grande renome nessa área. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai entender um pouco sobre os metais de transição, suas características, suas funções e qual a diferença entre metais de transições externas e internas. E para a gente começar, o que são exatamente os metais de transição? Os metais de transição são elementos químicos localizados no centro da tabela periódica, nos grupos 3 a 12, também chamados de bloco D. Eles possuem subníveis de D ou F parcialmente preenchidos. Esses subníveis são regiões da eletrosfera, onde existe alta probabilidade de encontrar elétrons. Esses metais apresentam características importantes. São sólidos, brilhantes, bons condutores de calor e eletricidade, possuem altos pontos de fusão e podem apresentar vários estados de oxidação. Alguns elementos muito conhecidos são o ferro, o cobre e o ouro. Nossa, então eles têm propriedades bem diferentes do resto da tabela periódica? Exatamente. Eles recebem o nome de metais de transição porque ocupam uma posição intermediária na tabela periódica. Eles funcionam como uma ponte entre os metais muito eletropositivos dos grupos 1 e 2 e os não metais eletronegativos dos grupos 13 a 18. Ou seja, eles marcam uma mudança gradual das propriedades químicas ao longo da tabela periódica. Mas por que esses metais são tão importantes atualmente? Eles são fundamentais para a tecnologia e para a indústria moderna. Os metais de transição são usados desde ligas metálicas estruturais até catalisadores industriais, além de aplicações na medicina, eletrônica e geração de energia. Ah, entendi, mas tu consegue explicar pra gente algumas dessas aplicações? Claro, uma das principais aplicações é na formação de ligas metálicas e estruturas. O ferro, por exemplo, é a base do aço, que é essencial para a construção civil. Já o titânio é muito utilizado em aeronaves e próteses médicas, por causa da sua resistência e leveza. E os catalisadores que tu tinha falado antes? Pra que eles servem? Os catalisadores aceleram as reações químicas. Metais como níquel e platina são utilizados em processos de hidrogenação. Já o ferro é usado no processo de Haber-Bosch, responsável pela produção de amônia. Antes da entrevista eu dei uma pesquisada. E os metais de transição também aparecem em joias, certo? Sim, metais nobres como ouro, prata e platina são muito usados em joias e moedas, porque possuem brilho intenso e grande resistência à corrosão. Como tu disse antes, eles também podem ser usados para tintas e pigmentos. Como isso funciona? Compostos de metais como cromo, manganês e cobalto são usados para produzir cores vivas em tintas e materiais diversos. Isso acontece devido a transições eletrônicas presentes nos orbitais D desses elementos. Eles também são usados em tecnologias de energia? Sim, os metais de transição participam da fabricação de baterias recarregáveis e componentes de células solares, sendo importantes para as tecnologias energéticas modernas. E agora nós vamos para uma pergunta enviada por um telespectador. Os metais de transição são somente importantes para a indústria? Isso é uma ótima pergunta. Não, além das aplicações industriais, alguns metais de transição também são essenciais para processos biológicos. O ferro, o cobalto e o zinco atuam como cofatores de enzimas, ajudando em diversas funções do organismo. Além disso, o ferro é fundamental na hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Agora nós vamos falar sobre um assunto que costuma gerar dúvidas. Qual a diferença de metais de transição interna e externa? A principal diferença está na configuração eletrônica, ou seja, em qual subnível está sendo preenchido, além da localização desses elementos na tabela periódica. Pode começar explicando, por favor, sobre os metais de transição externa? Os metais de transição externa pertencem ao bloco D. Eles preenchem o subnível D e ficam localizados na parte central da tabela periódica, nos grupos 3 a 12. Esses metais geralmente são duros, possuem alto ponto de fusão e ebulição, são excelentes condutores de calor e eletricidade e costumam formar compostos coloridos. E os metais de transição interna? Os metais de transição interna, eles preenchem o subnível F e aparecem lá nas duas séries localizadas abaixo do corpo principal da tabela periódica. Essas séries são os lantanídeos e os actinídeos. Os lantanídeos possuem números atômicos de 57 a 71, já os actinídeos são de 89 a 103, e todos eles são radioativos. Mas quais são as aplicações desses metais de transição interna?
Muitos são utilizados em tecnologias avançadas. As chamadas terras raras são usadas na produção de ímãs de alta potência. Alguns actinídeos são como urânio, são usados em reatores nucleares. E agora nós vamos para algumas curiosidades sobre os metais de transição. Uma curiosidade muito conhecida é sobre o galho. Ele possui um ponto de fusão de apenas 29,73 graus Celsius, então pode derreter com o calor da palma da nossa mão. Nossa, impressionante! Mais alguma curiosidade? Outra curiosidade muito interessante é sobre o tecnésio. Ele é o único elemento do bloco D que não possui isótopos estáveis e não é encontrado naturalmente na crosta terrestre. Além disso, foi o primeiro elemento produzido artificialmente. Nossa, isso é realmente muito interessante. Não tem mais uma curiosidade pra gente? Sim, claro! O tungstênio possui um dos maiores pontos de fusão entre todos os metais, 3.422 graus Celsius. Por isso, ele é utilizado em filamentos de lâmpadas e ferramentas de corte. Também podemos destacar os metais de transição, são conhecidos por formar compostos coloridos, como verde, azul e violeta. Nossa, isso é muito legal! A gente tem na mesma classe dois elementos que têm um ponto de fusão muito diferentes um do outro. Muito legal. Mas agora a gente tem mais uma pergunta de uma telespectadora que está nos escutando ao vivo. Os metais de transição são usados há muito tempo. Uma ótima dúvida! Sim, metais como ferro, cobre, prata e ouro já eram conhecidos e utilizados desde a antiguidade. Eles tiveram enorme importância no desenvolvimento das civilizações humanas. E a nossa entrevista chegou ao fim. Muito obrigado por ter nos explicado tanto sobre os metais de transição. Quero te ver aqui mais vezes. Foi um prazer participar. Espero muito que vocês tenham aprendido um pouco sobre esses elementos tão importantes daqui. Tchau! E muito obrigado também a vocês que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para funcionar e próteses médicas, por causa das É uma ótima pergunta. Não, além das aplicações industriais, alguns metais de transição... Eu sei da transição! Isso é uma ótima pergunta. Não, além das aplicações industriais, alguns metais de transição... Faz zão, zizão. O que a gente tá gravando? Começar. Calma.